Deus abençoe sua vida. Você não chegou aqui por acaso nesse vídeo. Eu tenho uma palavra para você. Eu tenho o costume de fazer algumas ministrações quando eu sinto de Deus de estar gravando, e às vezes faço algumas edições ou tento gravar algumas vezes. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu não quero transmitir essa palavra com emoção e com conhecimento. Eu acabei de chegar da igreja. Deus falou muito conosco através de uma palavra. Só que eu vinha já estudando uma palavra, sendo ministrado pelo Espírito Santo por uma ministração há algum tempo. E eu cheguei em casa e estava escutando alguns louvores, estava aqui em um momento de oração, e eu senti no meu coração que essa palavra ela precisa ser para hoje. Essa palavra ela tem um norte para algumas vidas que precisam dela, que precisam mudar de vida, que precisam receber um norte, uma direção da parte de Deus. Então, se você é alguém que chegou aqui só de passagem e não tem esse propósito no seu coração de ter uma vida transformada e de receber uma revelação de Deus, pode pular esse vídeo aqui. Eu não estou atrás de status, eu não estou atrás de like, eu estou atrás de cumprir uma missão que é de esclarecer a igreja do Senhor, o perigo que nós estamos vivendo neste tempo, trazer a revelação ao seu coração para que Satanás não cegue o seu entendimento. E como profeta de Deus, eu quero ser boca dele agora para poder te trazer uma revelação. E eu não quero deixar isso nas minhas palavras, eu quero usar um texto aqui em Marcos capítulo 11, no versículo 12, está escrito assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. 14. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Eles saíram dali, foram cumprir a missão, segundo está escrito aqui no livro de Marcos. Aí lá no verso 20 diz assim, ó: e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Para nós entendermos a revelação dessa palavra, vamos entender aqui o contexto histórico rapidinho. Jesus está indo no caminho, ele teve fome, viu uma figueira no meio do caminho, e ele foi nessa figueira porque tinha folha nelas, então ela estava demonstrando que ela já poderia ter alguns frutos nela. Quando Jesus chegou, não havia nenhum fruto e Jesus amaldiçoou a figueira. Eles seguiram a viagem. No retorno, segundo o livro de Marcos, a figueira estava seca desde as raízes. Jesus ele não queria amaldiçoar uma árvore. Jesus ele queria trazer uma lição aos seus discípulos para que eles não tivessem uma vida de aparência, para que eles não demonstrassem ter uma vida religiosa sem terem realmente ali os seus frutos. E ele estava ensinando isso porque esse era um costume dos líderes religiosos ali da época, que mostravam uma aparência, um status de quem tinha frutos, quando na verdade não tinha demonstrado, e que Deus nos últimos dias ele faria isso com essas pessoas, porque tudo aquilo que nós semeamos, nós iremos colher. E no entendimento por essa palavra, eu quero trazer uma ilustração dessa figueira. Essa figueira, o que ela estava fazendo ali na beira do caminho? O lugar dela não era ali. O lugar da figueira era ali no olival, para que algum agricultor cuidasse dela
podasse ela, cuidasse do solo aonde ela estava inserida, para que ela pudesse absorver ali da terra os nutrientes necessários para que não acontecesse esse problema que aconteceu com ela. E esse problema é normal acontecer com uma figueira. Só que quando ela está dentro de um olival, o agricultor ele vai tratar as suas raízes, vai tratar o solo da onde ela tira o nutriente, para que ela então possa não apenas produzir fruto, as folhas, mas também os seus frutos. A figueira ela tem 2 tempos de produzir os seus frutos. Como o livro de Marcos diz que não era um tempo de figos, então alguns tendem a entender como Jesus amaldiçoa, sendo que não era o tempo dela produzir fruto. Só que uma figueira, ela produz figos, só que antes dos figos, ela produz brevas, que seriam uns frutos um pouco menor que também seriam comestíveis. E quando ela está com as folhas, quer dizer que já seriam de ter o tempo de ter essas brevas. E Jesus ali poderia ter se alimentado dela, mas por ela mostrar uma aparência da qual ela não vivia, Jesus acabou amaldiçoando ela. E esse ensinamento ali para a nação de Israel é um esclarecimento, eu sei que você ouviu, ela vem numa revelação muito forte e muito clara, que nós não podemos viver uma vida de aparência, nós não podemos dizer que nós estamos indo bem, que está tudo bem na nossa vida, quando realmente não está tudo bem. Nós não podemos ser mentirosos, irmos a uma igreja ou dentro do nosso convívio social, mostrarmos uma vida religiosa de quem tem uma fé e dizer que o nosso relacionamento com o Senhor está indo tudo bem, quando o que demonstra se está tudo bem ou não é se eu estou tendo frutos. Mas não é frutos religiosos, como os fariseus que dizimavam, davam ofertas muito altas, oravam muito bonitos, tinham uma aparência, uma veste muito bonita, e ali eles faziam as suas orações. Em certo momento Jesus faz uma comparação de 2 homens que estavam ali orando. Um orava muito bonito, todo eloquente, dizendo que se orgulhava dos frutos que ele tinha, porque ele dizimava, porque ele não pecava, porque ele não bebia, ele não fumava, ele não andava no caminho da prostituição, e ele fazia essa oração. Só que tinha outro homem que estava ali do lado dele, de joelho, em prantos, com o coração rasgado, e esse homem estava produzindo o fruto do arrependimento, e ele estava orando, pedindo a Deus que Deus o perdoasse por ele ser um pecador. E Jesus pergunta: a quem desses o Pai ouviu? É claro que foi aquele que era o pecador, que estava demonstrando um fruto de arrependimento. E é esse tipo de fruto que o Senhor procura. Só que nós temos uma outra passagem aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, que nos revela justamente o que hoje muitas pessoas estão vivendo, o que muitas pessoas dentro da igreja, muitas pessoas que se dizem ter um relacionamento com Deus, mas não tem nada de fruto, estão cegas no entendimento, não estão entendendo o que o Senhor realmente tem para a vida dela. E como essa passagem aqui que eu vou ler, a igreja de Laodiceia, muitas pessoas hoje, você vai ministrar uma pessoa e ela não entende que ela não está vivendo bem. Só que aí você vai ver os status delas na rede social, ela precisa beber para poder se sentir feliz. Ela vai buscar refúgio nas drogas, ela vai buscar refúgio no sexo, porque ela é casada, ela não pode, segundo as escrituras, manter uma vida sexual, mas ela vai buscar num refúgio sexual um alimento para o emocional dela, e ainda assim ela diz ter um bom relacionamento com Deus. Só que enquanto estamos vivendo uma vida de pecado e não reconhecemos as nossas iniquidades, as nossas falhas, e nos arrependemos como homem de oração, nós não temos comunhão com o Senhor, não temos.
Tiago 4,4, quem é amigo de Deus se constitui inimigo deste mundo, porque quem é amigo de Deus não é amigo do mundo. Deus não compactua com essas coisas. Isso tem que ser uma verdade que tem que ficar clara ao seu coração. Eu não estou aqui para te elogiar, não estou aqui para te massagear. Eu estou aqui hoje para poder abrir os seus olhos e que você entenda. Se você está vivendo uma vida de pecado e você apenas se entristece, mas não muda de atitude, não gera um verdadeiro arrependimento no seu coração, você não está em comunhão com Deus. E essa passagem aqui, ela vai esclarecer isso. Apocalipse capítulo 3. Eis que uma igreja de Laodiceia, olha o que eles diziam. Olha como é que estava. Primeiro eu vou começar pelo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ora tá na igreja, ora tá no mundo. Ora tá cantando louvor, ora tá cantando uma música para satisfazer o seu eu. Ora tá buscando no pecado uma satisfação, ora tá indo buscar Deus. E tá achando que tem comunhão com Deus. Mas você já foi quente um dia, porque o morno não é o frio que estava esquentando, é o quente que estava esfriando. Você conhece o caminho do coração do Senhor. Você conhece, você já sentiu a presença, já esteve no Santos dos Santos, já chorou, já teve encontro, já se quebrantou, já desceu as águas, mas hoje você está como essa igreja e está achando que está quente, e a palavra de Deus diz assim, porque és morno, nem és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esse tipo de atitude de vida causa nojo ao Senhor. Mas continuando, olhe o pensamento daquela igreja. Laodiceia era uma igreja rica, eles viviam ali do textil, do mercado ali de roupa, e eles tinham um colírio ali que eles vendiam muito caro. E era muito rica essa igreja, os membros da igreja, e tanto como essa cidade. E eles diziam assim, a igreja estava dizendo assim: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha o pensamento deles. Eles achavam que estavam vencendo uma guerra, porque tudo que estava ao seu redor, fora deles, estava acontecendo conforme eles achavam que seria a bênção de Deus. E ser abençoado por Deus não é quando as coisas materiais estão dando certo, não é porque você tem um emprego, porque você teve um aumento, porque você comprou um carro, porque você comprou uma casa, que você, mesmo indo à igreja, está agradando a Deus, porque não é esse tipo de bênção que o Senhor tem. Não é bênção externa, é uma bênção interna. Não tem que ficar guerreando pelo que é no seu exterior, mas pelo que é no seu interior. É esse tipo de riqueza, é aqui que o Senhor quer abençoar. E não é sinal de ser abençoado quando você está conquistando. Não quer dizer que é a mão de Deus que está te abençoando. Isso é seu esforço, é o seu talento. Você estudou, você levanta cedo, você vai trabalhar. O sol nasce para todos, para o justo e para o injusto. O injusto, o ladrão, ele também está ganhando dinheiro, ele também está levando. Você é trabalhador, você também está levando. E você não tem que ficar imaginando que é a mão de Deus que está te abençoando por conta que você materialmente está indo bem, sendo que internamente você sabe que o seu emocional não está bom, porque você precisa se alimentar daquilo que não é da vontade de Deus para satisfazer a sua alma. E aí o Senhor pega essa igreja e ele fala: você diz que é rico e que nada tem falta, e não sabes que és um desgraçado. Ou seja, você é miserável, você acha que é rico,
mas você é miserável, é pobre, está cego e nu. Você acha que as coisas têm acontecido tudo bem, a mão de Deus está comigo, tem um caso, tem emprego, mas sua família está destruída, sua casa não é uma casa de paz, seus filhos não estão na presença do Senhor, seus filhos estão nos vícios, você não tem paz emocional dentro do seu lar, você vai beber, vai para fora porque você sabe que o ambiente que você está inserido não está legal. O seu casamento não está legal, a sua vida emocional só vive de tropeço e um relacionamento atrás do outro, e se quebrando emocionalmente, quebrando várias pessoas, quebrando tudo que está ali emocionalmente ligado a você, porque você não entende. Não é financeiramente, não é materialmente que eu sou abençoado por Deus, não é. Porque se a minha casa está destruída, se a minha alma está destruída, eu sou um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu. Estou olhando riqueza na onde não é. Estou olhando prosperidade na onde não existe prosperidade. Estou procurando alegria na onde não tem alegria. E a única alegria é no Senhor. E eu estou falando essa palavra para você porque eu já errei muito e eu estou vivendo ela hoje. Eu não estou vivendo a parte difícil, eu estou vivendo o reconhecimento dela, da transformação dela na minha vida, porque eu já perdi muitas coisas. Eu já fui procurar ilusão já na onde não tinha. Foram anos escravo de Satanás, perdi relacionamentos. Vejo minha família e minha parentela muitas vezes escrava lá nas mãos do inimigo, e não é esse tipo de vida que o Senhor tem para mim, não é esse tipo de vida que o Senhor tem para você. Não se engana com as armadilhas de Satanás. Satanás, ele vem nos cegar um entendimento, ele vem afastar, e ele está fazendo isso com a igreja. Uma igreja que vai, canta no domingo e peca na segunda e peca na semana. Vive de trapaças, aí quando chega na igreja quer viver uma capa, quer viver uma vida como se tivesse tudo bem. E eu não estou falando que você não tem que declarar em cima da derrota a sua vitória, quando o verdadeiro arrependimento toma conta do seu coração. O que essa palavra de hoje aqui está nos mostrando é que essa igreja aqui estava vivendo como a figueira seca, vive isolado. Você que nem vai para a igreja, é o tempo dos maiores desigrejados que existe, nem vai para a igreja, acha que está vivendo uma vida abençoada, é uma figueira que está fora do olival. Na hora que você passar um problema, uma dificuldade, qual é o agricultor que vai te tratar? Qual é que vai te ajudar? Não é porque você está com folha externa que quer dizer que você tem os frutos que agradem a Jesus. Jesus está procurando frutos, e você precisa tomar muito cuidado, porque se Jesus chegar na sua casa e procurar fruto em você e só tiver folhas, talvez você vai receber uma palavra tão dura quanto a figueira e tão dura quanto essa igreja estava dizendo. Só que o Senhor deu um conselho. Não é esse tipo de vida que eu tenho para você, não é esse tipo de história que eu tenho para você. Eu te aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças. O ouro dele não é terreno, o ouro dele é espiritual. Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já conquistou toda a riqueza que você precisa, e ela não é física, não é material. Esse ouro está nele, e você precisa encontrar. Se você encontrar esse ouro que foi provado no fogo, você será enriquecido. Você precisa de roupas brancas, para que vistas
e não apareça a vergonha da sua nudez. Você está achando que a sua nudez não está exposta, mas a sua nudez está exposta. O nosso pecado, ele não é escondido. Hoje nós tivemos uma ministração e o Deninho foi muito abençoado no nosso ministério, o Daniel, e ele trouxe uma revelação em um determinado momento, e Deus usou ele. Se ele vê isso, isso é uma confirmação do que ele falou para essa palavra. Moisés matou um egípcio e cobriu ele sobre a areia. E nós pecamos e achamos que estamos escondendo. E aí Moisés, em outro momento, foi fazer algo bom. Foi apartar uma briga dos irmãos, e os irmãos israelitas deles falaram: o que queres? Quem te pôs juiz sobre nós? Querem nos matar como matou o egípcio? Você está achando que seu pecado vai ficar encoberto até quando? Está em adultério? Você acha que Deus quer construir uma família abençoada com você destruindo uma outra família? Você acha que o Senhor tem um caminho de bênção para você, sendo que você está iniciando um relacionamento através da carne? Tudo que começa na carne termina na carne. Tudo que começa fora de Deus tem prazo de validade. E você só está camuflando um pecado debaixo da areia. Ora o vento vai soprar, todo joelho se dobrará, e vai chegar o momento do julgamento. Vai chegar o momento que você vai estar diante de Deus. Não tem areia que vai esconder o seu pecado. Então, como aquele homem pecador que estava orando, nós precisamos nos consertar enquanto é tempo, enquanto é o momento. E hoje o Espírito Santo está te visitando aí através dessa lágrima, através desse quebrantamento, em que Satanás não tenha poder de neutralizar essa semente no seu coração, em nome de Jesus. E continua aqui, e que unjas os teus olhos com colírio, para que você veja. E aí Jesus está falando: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí, para fechar isso daqui, é tempo de arrependimento. É tempo de nos arrependermos como igreja do Senhor. E não permitirmos com que as nossas falhas, o nosso engano, seja visto como uma vida de uma aparência religiosa que está caminhando tudo bem. E aí eu parei hoje para imaginar, e Deus tinha um compromisso com Adão, e Adão tinha pecado. Todo dia o Senhor vinha, todo santo dia, e eles passeavam juntos, e eles andavam juntos pelo jardim, e eles eram amigos, e ali com o casal o Senhor passeava e ministrava e ensinava, e a presença dele enriquecia. E um dia eles desobedeceram e pecaram. E eles poderiam imaginar: ele não vai vir porque nós desobedecemos, mas o Senhor apareceu naquele encontro. O Senhor não falta ao encontro quando nós pecamos. Ele vem, ainda que você tenha pecado, ele vem ao seu encontro. Só que assim como Adão, nós nos escondemos. Adão e Eva se esconderam do Senhor. Como vai se esconder de Deus? Como? Mas nós tentamos nos esconder, nós pecamos, e aí nós não queremos mais louvar.
dá vergonha de ir na igreja, dá vergonha de dobrar o joelho, de pegar a palavra dele para ler, e nós vamos nos escondendo ali em nosso pecado, e nós vamos tentando camuflar. Ei, tente entender, em nome de Jesus, não se esconda atrás de uma vida aparente, como aquela figueira e como a igreja de Laodiceia. Em nome de Jesus, nós não podemos viver isso em nosso tempo. Nós estamos no tempo da graça, e talvez em poucos momentos nós teremos revelações espirituais sobrenaturais, mas como igreja, como escolhidos do Senhor, não podemos mais continuar nos escondendo. E o Senhor chamava Adão e Eva naquele jardim. Tenta imaginar Adão: ô Eva, onde vocês estão? Eu vim aqui para o nosso encontro. Tenta imaginar Adão fazendo para Eva ficar quietinha. Mas chega uma hora, de tanto que o Senhor vem chamando, que nós temos que sair de trás do esconderijo. Sair. E Adão, ele teve uma atitude muito sobrenatural, de um caráter muito forte, de uma atitude de ter reconhecido como ele estava. E ele sai e o Senhor pergunta para ele: aonde você estava, Adão? Eu me escondi, Senhor, porque eu estava nu. O Senhor chama muitos e ele continua escondido. E ter a atitude de chegar diante de Deus e confessar o seu pecado é muito difícil. Tem um texto que ele é pouco pregado e pouco falado. Aquele que confessar, aquele que deixar alcançar misericórdia. Aquele que confessa a sua situação, que não tenta ficar camuflando, escondendo, mas que revela a sua iniquidade, o seu pecado, esse alcança o perdão e a misericórdia do Senhor. E Adão, ele falou: Senhor, eu estava nu e eu me escondi. E o Senhor falou: quem te mostrou que estavas nu? E a nudez dele não era física apenas. Ele não reconheceu uma nudez física, mas foi uma nudez emocional. E essa nudez emocional que hoje a igreja não tem reconhecido, e que a igreja de Laodiceia ela estava vivendo, e ela tinha alguns problemas emocionais como a autossuficiência. A igreja de Laodiceia acreditava que não precisava de nada, porque ela era rica. Só que ela era desgraçada, miserável, pobre, cegos e nu. Eles tinham apatia espiritual. Eles confundiam o conforto com a comunhão e viviam uma rotina anestesiada. Eles tinham uma falsa identidade. Quem se esconde, como a igreja de Laodiceia, tem esses problemas: autossuficiência emocional, apatia espiritual e uma falsa identidade. Eles buscavam status e aparência, mas negligenciam profundidade emocional e espiritual. Um outro problema: eles tinham desconexão afetiva. A mornidão revela a incapacidade de sentir paixão ou uma dor genuína diante de Deus. Esses são os problemas emocionais que uma igreja que estava vivendo, como a igreja de Laodiceia, vive. E hoje a igreja, ela pode estar vivendo o consumismo religioso, transforma tudo que é fé em produto. Um isolamento afetivo, confundir independência com autossuficiência, gerando solidão. Hoje em dia nós temos vivido uma rotina anestesiada, viver com fé como hábito sem paixão. Isso é desconexão emocional. É aquele que só se emociona,
não é transformado. Escuta um louvor, chora, mas não muda de atitude. Ouve uma palavra, mas não tem a sua vida transformada. O profeta clama sobre o vale de ossos secos e o vale continua seco, porque não reconhece o seu estado de morte, de pecado. Mas eu não falo uma morte física, eu falo uma morte espiritual que nos separa do amor de Deus. Como Adão, como o conselho de Jesus. E para que nós não sejamos como a figueira que foi amaldiçoada por mostrar, viver uma vida de aparência. Em nome de Jesus, separa um momento agora. Eu vou colocar um louvor aqui nessa ministração. Você vai fechar os seus olhos e você vai clamar o arrependimento do Senhor através desse louvor, e vai dizer que você está arrependido e que você não quer mais viver como um escravo emocional, e que você reconhece que não são as coisas externas que te mostram que você é abençoado por Deus, mas é aquilo que é interno. É um lar abençoado, é uma casa abençoada, é um relacionamento abençoado. Você não nasceu para ser escravo das suas emoções e de Satanás. Então seja liberto, recebe essa palavra, esta unção. Ministra esse louvor sobre sua casa, estende as suas mãos sobre a sua casa e ordene que Satanás saia do seu lar. Ordene que todos os demônios saiam da sua casa, do seu coração, da sua família, da sua vida, porque hoje você está reatando a sua aliança com o Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar.
na viração dos dias. Pegarei suas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer assim tudo que eu aprendi, Senhor, nesse jardim da inocência.